Ouça com atenção, porque esta é uma advertência séria para a sua alma. Existem lugares que parecem inofensivos, comuns, até mesmo prazerosos, mas que estão contaminando a sua vida espiritual sem que você perceba. Cada passo dado nesses ambientes é como abrir a porta do coração para a escuridão, permitindo que o inimigo roube sua paz, sua pureza e sua comunhão com Deus. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, e o Espírito Santo não habita onde há sujeira e engano. Hoje eu quero que você reflita profundamente. Aonde você tem ido? Que ambientes você tem permitido que moldem seus pensamentos, seu coração e a sua fé? Porque a verdade é clara. Os lugares que você frequenta podem estar decidindo o destino da sua alma. O lugar da imoralidade, amados. Quando a palavra de Deus nos adverte para fugirmos da imoralidade, não é um conselho leve, é um mandamento urgente. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 6, 18, 20: Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui está a advertência. Não se trata apenas de um erro moral, mas de uma afronta direta contra o templo do Senhor, que é o nosso corpo. E quando pisamos em lugares contaminados pela sensualidade e pelo pecado, estamos deliberadamente profanando esse templo. Olhe ao redor e perceba como a sociedade normalizou ambientes que exalam imoralidade. Festas onde a bebida corre solta, onde a música incita o corpo ao pecado, onde a escuridão se torna palco para práticas que envergonham a santidade de Deus. Motéis que muitos enxergam apenas como lugar de prazer são, na verdade, territórios onde inúmeras almas se perdem todos os dias, entregues a relacionamentos proibidos, traições e desejos que corroem a dignidade da alma. Até mesmo a tela de um celular pode se transformar nesse lugar sujo, quando a pornografia invade os olhos e o coração, envenenando lentamente a pureza que o Senhor deseja preservar em seus filhos. Pense em José, no Egito, um jovem longe da família, exposto a tentações intensas, cercado por uma cultura de idolatria e imoralidade. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo dia após dia, mas José sabia que ceder seria pecar contra Deus. Ele não ficou discutindo com a tentação, não negociou com o pecado. Ele fugiu. Ele entendeu que diante da imoralidade, a única saída é a fuga. Quantos hoje, em vez de fugir, estão se aproximando desses ambientes, se alimentando dessas práticas, como se fossem apenas pequenos deslizes? Não entendem que cada vez que pisam nesse terreno, estão se afastando mais e mais da presença de Deus. A imoralidade não apenas mancha a alma, ela escraviza. O pecado sexual é diferente, porque ele não fica apenas na superfície. Ele se infiltra no corpo, na mente e na memória. Ele prende o homem e a mulher em ciclos de vergonha, culpa e destruição. Festas que começam com risos, terminam em lágrimas. Relações que parecem aventuras, terminam em lares destruídos. Cenas vistas em segredo se tornam correntes que prendem a mente, alimentando fantasias e afastando o coração da pureza que agrada a Deus. Quantos lares estão hoje desfeitos porque alguém não teve coragem de fugir da imoralidade? Quantos ministérios perderam sua autoridade porque líderes espirituais se deixaram arrastar para esse tipo de lugar? Quantas almas carregam feridas profundas porque um momento de prazer lhes custou a paz e a comunhão com Deus? Amados, não se enganem. O diabo sabe o poder destrutivo da imoralidade e, por isso, ele transforma esses lugares em armadilhas para capturar corações desavisados. Veja como a contaminação acontece. Primeiro, um convite aparentemente inocente. Depois, uma desculpa para participar só por diversão.
Logo, o coração se acostuma com o ambiente e aquilo que antes gerava vergonha passa a parecer normal. É exatamente assim que Satanás trabalha. Ele anestesia a consciência até que o pecado seja visto como natural. E quando a consciência está cauterizada, o homem já não percebe que o Espírito Santo se entristeceu e que o templo foi profanado. Não podemos ignorar que a palavra de Deus é clara. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso significa que cada passo, cada olhar, cada pensamento deve ser consagrado ao Senhor. Mas quando usamos o corpo para frequentar lugares de prostituição, para nos entregar à pornografia, para alimentar paixões que não vêm de Deus, estamos declarando que o templo pertence ao pecado e não a Cristo. O mundo grita: é só diversão, é só um momento. Vês, ninguém vai saber. Mas o céu pergunta: e o que tens feito com o templo que te foi confiado? O preço do sangue de Jesus foi alto demais para que tratemos nossa santidade com leviandade. Ele nos comprou, Ele nos redimiu, Ele nos chamou para sermos santos. Não se pode glorificar a Deus dançando em altares de imoralidade. Não se pode honrar o Espírito Santo quando a mente está alimentada por imagens impuras. Não se pode andar em comunhão com Cristo enquanto os pés nos levam constantemente a lugares que corrompem a alma. Amado, fuja. Se existe um ambiente, uma prática, um relacionamento, um segredo escondido que está te conduzindo para a imoralidade, não negocie, não racionalize. Fuja. A santidade exige coragem. A pureza exige decisão. José preferiu perder sua túnica e ser injustiçado, mas manteve sua integridade diante de Deus. Melhor sofrer por causa da justiça do que gozar por um instante das delícias do pecado e colher anos de escravidão espiritual. E olhe bem, a imoralidade não precisa apenas de um lugar físico para acontecer. Ela pode nascer no coração, ser alimentada em conversas sujas, em pensamentos impuros, em trocas secretas de mensagens, em olhares que se repetem com desejo proibido. Cada um desses lugares é um campo de contaminação. É nesse ponto que muitos caem, porque acreditam que o pecado só é real quando se consuma no corpo. Mas Jesus disse que até o olhar impuro já é adultério no coração. Hoje o Espírito de Deus te chama a refletir. Aonde você tem levado seus pés? Que telas você tem deixado dominar seus olhos? Que ambientes você tem frequentado em segredo? Porque a verdade é que o lugar da imoralidade não é apenas um espaço físico, é um território espiritual de morte. E aquele que insiste em caminhar por ele, cedo ou tarde, perde a sensibilidade da voz de Deus. A advertência é clara: esses lugares contaminam. Eles roubam a santidade, sufocam a comunhão com o Espírito, arrastam famílias para o abismo. Não subestime a força da imoralidade. Se você acha que pode resistir sozinho, está enganado. Só a graça de Deus sustenta. Só o poder da palavra mantém o coração puro. Só a presença do Espírito Santo guarda os olhos, os pensamentos e o corpo. E lembre-se, cada vez que você escolhe fugir da imoralidade, como José fugiu, você está dizendo ao céu que valoriza mais a presença de Deus do que qualquer prazer momentâneo. Você está declarando que prefere ser templo limpo, cheio da glória do Senhor, do que um altar contaminado pela sujeira do pecado. Essa escolha é diária, é radical, mas é o único caminho para permanecer firme diante do Senhor. O lugar das más companhias. A palavra de Deus é clara. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. O salmista não está falando de algo simbólico ou distante. Ele está descrevendo os lugares que muitos frequentam diariamente. Rodas de zombaria, grupos de amigos onde a malícia é o tema central, ambientes onde a fofoca se espalha como veneno, e a rebeldia contra Deus é celebrada como se fosse sinal de liberdade.
Esses lugares parecem, à primeira vista, apenas um espaço social, uma conversa inocente, mas na realidade são armadilhas espirituais que contaminam o coração e desviam a mente da presença do Senhor. As más companhias são mais perigosas do que muitos imaginam, porque elas não mostram seus efeitos de imediato. A contaminação acontece aos poucos. Primeiro, você apenas ouve. Depois, começa a rir das mesmas piadas sujas, a concordar com comentários cheios de maldade, a repetir os mesmos pensamentos distorcidos. Logo, aquilo que antes soava estranho ou inaceitável passa a parecer normal. Esse é o poder corrosivo das companhias erradas. Elas moldam silenciosamente a forma de pensar, de falar e de agir. A história de Sansão é um retrato perfeito disso. Ele era um homem escolhido desde o ventre, separado para ser nazireu, consagrado a Deus com um propósito grandioso, libertar Israel dos filisteus. Mas ao invés de se manter distante dos ambientes que o contaminariam, ele se aproximou deles. Ele buscou amizade, intimidade e prazer no meio dos filisteus, justamente o povo contra o qual deveria lutar. Foi na casa de Dálila, nos relacionamentos que ele cultivou, que sua força se perdeu. Sansão não caiu de repente. Ele foi se acostumando a andar em lugares de risco, se deixando conduzir por relacionamentos que o afastavam da obediência. O fim todos conhecemos. Ele terminou cego, humilhado, usado como objeto de zombaria pelos inimigos. Quantas pessoas hoje vivem a mesma tragédia? Não porque não tenham sido chamadas por Deus, mas porque escolheram permanecer em lugares onde a zombaria prevalece, onde a fé é ridicularizada, onde o pecado é exaltado. E assim como Sansão, não percebem que estão sendo enfraquecidas pouco a pouco, até que já não têm forças para resistir. É preciso entender que estar em ambientes de más companhias não é apenas uma questão de convivência social. É uma decisão espiritual. Quando você se senta constantemente em rodas de escarnecedores, está aceitando que aquelas vozes tenham influência sobre sua vida. Está permitindo que o veneno da incredulidade, da rebeldia e da malícia penetre no coração. E, inevitavelmente, esse veneno produz frutos: a insensibilidade ao pecado, a indiferença às coisas de Deus, a frieza espiritual. Muitos dizem, mas eu só estou ali, eu não faço nada. Mas o salmista não disse, bem-aventurado o que participa. Ele disse, bem-aventurado o que não anda, não se detém e não se assenta. A simples presença já é um perigo, porque o coração é moldado pelo ambiente em que permanece. Ninguém sai de uma roda de escarnecedores do mesmo jeito que entrou. A mente se contamina, a alma se enfraquece e o espírito se entristece. O inimigo sabe que nem sempre consegue arrastar alguém diretamente para o pecado aberto. Por isso, ele oferece o caminho mais sutil, o da influência. Ele coloca pessoas que falam contra a fé, que zombam das coisas santas, que espalham críticas, que promovem rebeldia contra a autoridade de Deus. E quando você se cerca delas, inevitavelmente começa a absorver sua forma de pensar. É assim que muitos perdem a alegria da salvação. Não porque decidiram abandonar a fé de um dia para o outro, mas porque se deixaram envenenar pelas vozes erradas. Veja como isso se aplica hoje. As rodas de escarnecedores não estão apenas nas praças ou nos bares. Elas estão nas conversas de trabalho, nos grupos de mensagens, nos círculos de amizade em que tudo gira em torno da fofoca e da malícia. Estão nos programas de entretenimento que fazem piada do sagrado, que transformam a imoralidade em humor, que zombam abertamente da palavra de Deus. Cada vez que você escolhe permanecer nesses ambientes, está alimentando sua alma com veneno. A Bíblia nos chama a uma decisão radical: separar-se. Não significa viver isolado do mundo, mas significa não permitir que o mundo dite as regras do coração. Jesus comia com pecadores, mas nunca se assentava para compartilhar de suas práticas ou concordar com suas zombarias. Ele estava presente para iluminar, não para se contaminar.
O problema é que muitos hoje dizem estar nesses lugares para influenciar, mas na prática são influenciados. A luz que deveria brilhar se apaga e a escuridão toma conta. Pense na sua vida. Que vozes têm moldado seus pensamentos? Quem são aqueles que mais influenciam suas escolhas? Você tem se sentado com homens e mulheres que honram a Deus ou tem dado ouvidos a pessoas que desprezam a santidade? Porque o que você ouve repetidamente começa a formar suas convicções, e suas convicções determinam seu destino. A contaminação das más companhias é como um fermento. Basta um pouco para levedar toda a massa. Basta uma amizade tóxica para esfriar a fé. Basta uma roda de zombaria para roubar a sensibilidade do coração. É por isso que a palavra adverte: não se detém, não se assenta, não caminha com eles. É preciso cortar pela raiz, afastar-se, decidir que sua alma não será contaminada pelo veneno das más companhias. E lembre-se, Sansão não perdeu sua força de repente. Ele foi cedendo passo a passo, até que sua queda se tornou inevitável. O mesmo acontece hoje. Aquele que insiste em permanecer em lugares de zombaria, em ambientes de malícia e rebeldia, um dia perceberá que sua visão espiritual foi roubada, que sua força foi drenada e que sua fé já não tem vigor. O Senhor nos chama para uma vida de separação, não de orgulho, não de isolamento, mas de santidade. Estar cercado por homens e mulheres de fé fortalece a alma. Estar cercado por zombadores enfraquece e destrói. A escolha é sua. Ou você se assenta à mesa dos que temem a Deus, ou se assenta à mesa dos que zombam dele. Mas não se engane, onde você se assentar determinará o estado do seu coração. Quem anda segundo o conselho dos ímpios termina seguindo seus caminhos. Quem se detém no meio dos pecadores acaba imitando suas práticas. Quem se assenta com escarnecedores logo perde a reverência pelas coisas santas. O salmista nos mostra o caminho inverso. Bem-aventurado é aquele que evita esses lugares e, em vez disso, tem seu prazer na lei do Senhor, meditando nela dia e noite. Esse é o segredo da bênção, esse é o caminho da vida. O lugar das trevas espirituais. A palavra de Deus é contundente quando trata das trevas espirituais. Em Deuteronômio 18, 10, 12 está escrito: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Aqui não há brechas. Não há relativização, não há espaço para justificar práticas que muitos, em nossos dias, chamam de cultura, tradição ou até espiritualidade neutra. Deus é categórico, tudo isso é abominação. E, no entanto, quantos hoje frequentam esses lugares das trevas espirituais achando que não há problema algum? Casas de adivinhação, consultas a cartomantes, mesas de tarô, leitura de mãos, horóscopos que ditam o rumo dos dias, feitiçarias travestidas de terapias alternativas, cultos onde se invocam forças estranhas e que se apresentam como cura interior ou autoconhecimento. São muitos os que entram nesses ambientes por curiosidade, por carência, por busca de respostas rápidas. Mas a verdade é esta: o simples ato de pisar nesses lugares abre uma porta espiritual que liga a alma a correntes demoníacas. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Ele era o rei de Israel, escolhido e ungido por Deus. Mas em um momento de desespero, quando não ouvia mais a voz do Senhor, decidiu buscar a orientação que vinha das trevas. Ele procurou a feiticeira de Endor e ali selou sua ruína espiritual. A Escritura relata em 1 Samuel 28 que ele se disfarçou para não ser reconhecido e pediu que a mulher invocasse o espírito de Samuel. Aquele ato não apenas revelou sua rebeldia, mas também mostrou como o coração dele já estava distante da obediência. Saul, que deveria ser exemplo de santidade para o povo, se lançou no engano da feitiçaria. O resultado foi devastador.
Pouco depois, ele perdeu a batalha e sua vida terminou em tragédia. Quantos hoje repetem o mesmo erro? Gente que foi chamada por Deus, mas diante de momentos de silêncio ou de aflição, em vez de esperar no Senhor, corre para as trevas em busca de respostas. Não percebem que estão se entregando ao inimigo, abrindo brechas espirituais que podem escravizar gerações inteiras. Muitos dizem: é só diversão, é só para ver o que acontece, é só uma leitura de tarô. Mas o diabo não trata nada como brincadeira. Ele usa a curiosidade como armadilha. E quando a pessoa percebe, já está presa em uma rede de enganos, crenças distorcidas e medos espirituais que a sufocam. É preciso compreender que não existe neutralidade espiritual. Tudo ou vem de Deus ou vem das trevas. O Espírito Santo jamais compartilhará espaço com forças ocultas. Quando alguém coloca sua confiança em horóscopos, em simpatias, em rituais, em consultas místicas, essa pessoa está declarando, mesmo sem perceber, que não confia plenamente em Deus. E quando o coração divide sua fé, a contaminação é inevitável. Muitos hoje pensam que podem filtrar o que recebem, que podem entrar nesses lugares apenas para observar, sem se envolver. Mas a realidade espiritual não funciona assim. O simples ato de estar presente, de ouvir, de aceitar aquele ambiente, já abre uma porta. O diabo não pede permissão para se infiltrar. Basta uma brecha, e ele encontra espaço para agir. Esses lugares das trevas espirituais oferecem promessas de respostas rápidas, de soluções mágicas, de caminhos encurtados. Eles falam de prosperidade, de amor, de futuro, mas cada palavra vem contaminada pela mentira. Jesus declarou em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Quando alguém procura esses meios, está buscando orientação na fonte da falsidade. E a mentira, por mais atraente que pareça, sempre conduz à destruição. O perigo é que muitas vezes essa contaminação não se manifesta de imediato. Uma pessoa que consulta o horóscopo pode até achar que aquilo é apenas entretenimento, que não tem efeito real. Mas pouco a pouco a mente vai sendo moldada por aquela mentira. Ela começa a acreditar que seu futuro está preso às estrelas, que seu destino depende da posição dos astros, e não do Deus soberano que criou os céus e a terra. Assim, sem perceber, o coração vai se afastando da confiança no Senhor e se inclinando para a idolatria. O mesmo vale para práticas espirituais mascaradas, como cura ou terapia. Há ambientes que falam de energia, de equilíbrio, de forças do universo, e muitos cristãos, por ignorância, entram neles acreditando que não há mal algum. Mas se o nome de Jesus não é exaltado, se o Espírito Santo não é invocado, se a palavra de Deus não é a base, esse lugar não é de luz, mas de trevas. E as trevas sempre deixam marcas. Lembre-se, Saul não morreu no mesmo dia em que consultou a feiticeira, mas sua sentença já estava selada. Assim também acontece com muitos. Eles saem de um centro de feitiçaria, de uma leitura de cartas, de uma prática ocultista e dizem: nada aconteceu comigo. Mas espiritualmente, correntes invisíveis já foram colocadas, alianças já foram firmadas, brechas já foram abertas. É preciso então que cada cristão se examine. Você tem permitido que a curiosidade te leve a esses lugares? Você tem dado ouvidos a vozes estranhas que não vêm de Deus? Você tem se deixado influenciar por práticas que, embora modernas e atraentes, carregam em si a essência da idolatria? Se sim, saiba que o perigo é real. O Espírito Santo não habita em corações que dão espaço às trevas. A ordem de Deus é fugir, não negociar. Assim como devemos fugir da imoralidade, também precisamos fugir das trevas espirituais. Não há como conciliar a luz com as trevas, Cristo com Belial, a mesa do Senhor com a mesa dos demônios. É um ou outro. Ou você confia plenamente em Deus, ou você se entrega aos enganos do inimigo. Muitos pensam que podem usar esses meios como complemento. Buscam a Deus, mas também consultam o horóscopo. Fazem orações, mas também recorrem a simpatias. Leem a Bíblia, mas guardam um talismã no bolso.
Essa mistura é mortal. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele não aceita rivalidade em seu altar. Quando o coração se dobra diante de duas fontes, já está contaminado. A advertência, portanto, é direta. Nunca pise nesses lugares. Nunca trate como diversão o que Deus chama de abominação. Nunca permita que sua curiosidade se torne a porta de entrada para cadeias espirituais. O preço pode ser a sua comunhão, a sua paz, a sua salvação. A luz de Cristo é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. O Espírito Santo é suficiente. Não precisamos de cartas, de horóscopos, de feitiçaria, de ocultismo. Precisamos apenas de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Fora dele, tudo é trevas. E quem insiste em caminhar nas trevas, cedo ou tarde, colherá os frutos da destruição. O lugar da cobiça e da ganância. A Escritura não poderia ser mais clara. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Note que o texto não condena o dinheiro em si, mas o amor desordenado a ele, o apego do coração, a busca desenfreada que transforma recursos em ídolo. O dinheiro pode ser bênção quando usado com temor, mas se torna maldição quando ocupa o lugar de Deus. E há lugares que existem unicamente para cultivar esse amor doentio, para alimentar a ganância e a cobiça. Ambientes em que tudo gira em torno do ganho fácil, da ostentação e da idolatria do sucesso. Cassinos são templos modernos da ganância. Ali, pessoas se entregam por horas diante de máquinas e mesas, buscando sorte, tentando multiplicar o que têm, sem esforço algum. Quantas vidas foram destruídas em busca de um prêmio que nunca chega? Quantos lares foram arruinados porque alguém entregou sua renda ao vício do jogo? Cada ficha lançada, cada aposta feita, é mais uma corrente espiritual que se prende ao coração. Ali não há paz, não há descanso, apenas a sede insaciável demais. É o retrato de uma alma que perdeu o senso do eterno e decidiu se curvar diante do Deus Mamon. Os jogos de azar, mesmo quando disfarçados de entretenimento, carregam a mesma essência. Loterias, apostas esportivas, rifas manipuladas, tudo isso oferece a ilusão de prosperidade, mas na verdade são armadilhas que corroem a fé e a esperança. O diabo sabe como seduzir. Ele oferece um prêmio rápido, uma solução instantânea, mas prende o coração em um ciclo de frustração e dependência. Não é à toa que tantas famílias choram por causa de dívidas impagáveis, vícios que consomem não só dinheiro, mas dignidade. E não podemos ignorar outro ambiente perigoso: as reuniões de negócios corruptos. Escritórios, mesas de negociação, contratos assinados em segredo, onde o lucro vale mais do que a verdade, onde a mentira é usada como ferramenta e a injustiça é praticada sem remorso. Muitos entram nesses lugares dizendo que é só parte do trabalho, mas esquecem que cada palavra falada ali, cada decisão tomada em busca de ganho ilícito está contaminando o coração. A Bíblia adverte: balança enganosa é abominação para o Senhor. Provérbios 11:1. O que se constrói sobre fraude não tem base sólida, mas cedo ou mais tarde desmorona. A história de Judas Iscariotes é um dos exemplos mais tristes de como a cobiça pode cegar o coração. Ele caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, presenciou milagres, mas mesmo assim permitiu que a ganância tomasse conta da alma. Ele frequentava o lugar da negociação desonesta, roubava da bolsa que guardava para os discípulos e finalmente entregou o Filho de Deus por 30 moedas de prata. 30 moedas, um valor tão pequeno comparado à eternidade que ele perdeu. Judas é o retrato de alguém que deixou a cobiça envenenar seu coração até o ponto de trair o Salvador. Ele não caiu de repente. Foi moldado por cada escolha errada, por cada visita ao ambiente da ganância, até que sua ruína foi completa. Hoje muitos repetem esse mesmo erro. Não necessariamente entregam Jesus com um beijo, mas trocam a fidelidade a Ele por vantagens momentâneas. Sacrificam sua integridade em nome de um contrato, de uma promoção, de uma oportunidade de lucro.
Vendem sua consciência por um pouco mais de dinheiro. E, assim como Judas, perdem de vista o valor do eterno. O coração que vive nesses lugares não consegue ouvir a voz de Deus. A ganância fala mais alto. Ela sufoca a palavra. Assim como Jesus explicou na parábola do semeador. A semente que caiu entre os espinhos foi sufocada pelas preocupações da vida e pela sedução das riquezas. Mateus 13:22. Quantas vezes o chamado de Deus é abafado porque alguém decidiu se assentar à mesa dos gananciosos, porque escolheu estar em ambientes onde a mentira e a idolatria do dinheiro reinam. É importante compreender que a cobiça nunca se satisfaz. Quanto mais se tem, mais se deseja. O coração nunca encontra descanso, porque está preso à ilusão de que a próxima conquista trará paz. Mas a paz não está no acúmulo, e sim em Cristo. Não está no saldo da conta, mas na certeza da salvação. E cada vez que alguém se entrega ao ambiente da cobiça, mais distante fica dessa verdade. Muitos justificam sua permanência nesses lugares dizendo: eu preciso sustentar minha família, é apenas trabalho, todos fazem assim. Mas a pergunta é: a que custo? De que adianta sustentar um lar com recursos sujos se a presença de Deus é afastada? De que vale crescer no mundo dos negócios se a alma encolhe diante de Deus? Jesus foi categórico: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8:36. O ambiente da cobiça não se limita a cassinos ou reuniões corruptas. Ele pode estar nas redes sociais que exaltam o luxo, nas conversas que idolatram a ostentação, nos programas que glorificam quem enriquece a qualquer preço. Cada vez que você se expõe a isso, está permitindo que seu coração seja moldado por valores que não vêm de Deus. O risco não é apenas financeiro, é espiritual. Deus nos chama a um caminho diferente. Ele nos chama à contentação, à gratidão, à simplicidade. Paulo disse em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o antídoto contra a cobiça. Aprender a confiar que o Senhor é suficiente, que Ele provê o que precisamos, que a verdadeira riqueza não está no ouro ou na prata, mas na herança eterna reservada nos céus. Mas quem insiste em permanecer nesses lugares da ganância está construindo sua vida sobre areia movediça. Um dia a tempestade virá e tudo o que parecia sólido ruirá. E o pior não será a perda dos bens terrenos, mas a constatação de que a alma foi contaminada, que o coração se tornou escravo de um ídolo que nunca pôde salvar. A advertência é urgente: fuja desses ambientes. Não negocie sua integridade. Não venda sua paz por alguns trocados. Não troque o eterno pelo momentâneo. O dinheiro passa, os negócios acabam, os contratos se desfazem. Mas a vida em Cristo permanece para sempre. Se Judas tivesse valorizado a presença de Jesus acima das moedas, sua história teria sido diferente. Se muitos hoje escolherem valorizar a fidelidade ao Senhor acima do lucro fácil, sua eternidade também será diferente. O que Deus procura não são homens ricos em bens, mas ricos em fé, em justiça e em integridade. O lugar da cobiça e da ganância é um campo minado. Quem pisa nele pode até acreditar que controla seus passos, mas cedo ou tarde será tragado pela armadilha. Por isso, examine onde você tem colocado seus pés, suas mãos e seu coração. Pergunte a si mesmo: o que tem governado minhas decisões? A busca por Deus ou a busca por dinheiro? Porque a resposta a essa pergunta revelará o estado da sua alma, o lugar da zombaria de Deus. A advertência da palavra de Deus ecoa como um trovão em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esta é uma verdade absoluta. Em nenhuma geração, o Senhor tolerou a zombaria contra o seu nome. E a história bíblica e humana está repleta de exemplos do preço pago por aqueles que trataram o sagrado com desprezo. O lugar da zombaria é um terreno perigoso, porque nele os corações se tornam insensíveis, as consciências são cauterizadas e aquilo que deveria gerar temor passa a provocar risos.
Olhe para o mundo ao seu redor. Quantos programas de entretenimento transformam a fé em piada? Quantos humoristas constroem sua fama debochando da Bíblia, ridicularizando pastores, caricaturando a oração como algo tolo? Quantos filmes e séries tratam Jesus com desprezo, como se fosse apenas mais um personagem da cultura? Esses ambientes são mais perigosos do que parecem, porque não apenas zombam de Deus, mas ensinam milhares de espectadores a rir junto, a considerar as coisas santas como ridículas. Cada gargalhada diante daquilo que é santo é uma semente plantada no coração. E mais cedo ou mais tarde, essa semente dará frutos de incredulidade. A Bíblia nos apresenta um exemplo solene em Atos 12, 21, 23. O rei Herodes, exaltando a si mesmo diante do povo, ouviu as multidões gritarem: "É voz de Deus e não de homem." E o texto diz que Herodes não deu glória a Deus. Naquele mesmo instante, foi ferido por um anjo do Senhor e morreu comido de vermes. O que parecia triunfo se transformou em tragédia, porque ele zombou do lugar de Deus, tomou para si a glória que só pertence ao Altíssimo. Herodes se tornou um símbolo vivo do que acontece quando o homem despreza o sagrado. O juízo de Deus é inevitável. Mas não é apenas nos palácios ou nos palcos que essa zombaria acontece. Ela acontece nas rodas de conversa onde os servos de Deus são ridicularizados, em ambientes de trabalho onde a fé é tratada como fraqueza, em grupos sociais onde orar antes da refeição é motivo de chacota, em salas de aula onde estudantes que defendem princípios bíblicos são hostilizados. Esses lugares parecem comuns, mas carregam uma atmosfera espiritual sombria. Ali, o inimigo ri, porque sabe que cada piada contra Deus é mais uma tentativa de semear incredulidade nos corações. Quem permanece nesses lugares corre o risco de se acostumar. No início, a zombaria incomoda. Depois provoca risos tímidos. Logo passa a ser aceita como normal. E quando menos se percebe, a consciência está anestesiada. Já não há indignação diante da blasfêmia, já não há temor diante do deboche. A zombaria contra Deus nunca é neutra. Ou gera repulsa e resistência nos que temem ao Senhor, ou gera conformidade nos que permitem que a fé se esfrie. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 12:36. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso significa que nenhuma piada contra o sagrado ficará sem resposta. Cada gargalhada diante da cruz, cada comentário de desprezo à palavra, cada escárnio contra os servos de Deus será lembrado diante do tribunal divino. Rir daquilo que é santo é zombar do próprio Deus, e de Deus não se zomba. O perigo é que a zombaria não apenas contamina quem a pratica, mas também quem a consome. Quando você assiste a um programa que debocha da fé, quando compartilha piadas que ridicularizam a Bíblia, quando participa de rodas de escarnecedores, mesmo em silêncio, você está se tornando cúmplice dessa blasfêmia. E sem perceber, sua sensibilidade espiritual vai sendo corroída. O que antes causava tristeza agora provoca risadas. O que antes era visto como pecado agora é tratado como diversão. O livro dos Salmos começa declarando: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Salmo 1:1. Veja que a roda dos escarnecedores é mencionada como um lugar específico a ser evitado. Não é apenas uma metáfora, é uma advertência prática. Não se sente, não participe, não dê espaço para que a zombaria contra Deus se torne parte do seu cotidiano. A zombaria é um veneno lento. Diferente da violência aberta que choca e afasta, ela se infiltra com risos, com aparentes brincadeiras. Mas o riso que desonra o sagrado é uma afronta contra o Senhor. E quem permanece nesse ambiente está rindo junto com o inferno, ainda que inconscientemente. Quantos jovens perderam a fé porque se acostumaram a rir das coisas de Deus? Quantos adultos se tornaram frios espiritualmente
porque dia após dia se expuseram a ambientes onde o sagrado era ridicularizado. O coração não resiste a tanta zombaria sem ser afetado. Por isso, a advertência é urgente: fuja do lugar da zombaria. Assim como a imoralidade contamina o corpo e a cobiça contamina o coração, a zombaria contamina a mente. Ela reprograma a forma de pensar, substitui o temor pela irreverência, transforma o que é santo em motivo de piada. E uma mente contaminada pela zombaria não consegue se render em adoração sincera. Herodes morreu como sinal de que Deus não tolera a zombaria. E ainda hoje, muitos colhem consequências trágicas por tratarem o sagrado com desprezo. Famílias desfeitas, ministérios arruinados, vidas despedaçadas, porque em algum momento decidiram rir do que deveriam honrar. Examine-se. Que tipo de entretenimento você tem consumido? Que conversas você tem alimentado? Que piadas você tem repetido? O Espírito Santo se entristece quando o nome de Jesus é ridicularizado. E aquele que insiste em permanecer nesses ambientes acaba se tornando parte da zombaria. A advertência é clara e direta. Não zombe de Deus, não ria com os que escarnecem do sagrado, não permaneça no meio daqueles que ridicularizam a fé. O preço é alto demais e as consequências são eternas. O lugar da frieza espiritual. Em Apocalipse 3,16 está escrito: porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é uma das declarações mais severas que Jesus dirigiu à sua igreja. Não é dirigida a inimigos declarados. Não é para aqueles que vivem mergulhados em pecados visíveis, mas para os que vivem na indiferença, para os que se tornaram mornos. E o lugar da frieza espiritual é exatamente esse. Ambientes que parecem neutros, mas que sufocam a fé, silenciam a oração e apagam a chama do Espírito. Quantos lares se transformaram em lugares assim? Casas confortáveis, organizadas, cheias de recursos, mas onde a Bíblia nunca é aberta, onde o nome de Cristo raramente é pronunciado, onde a oração não tem espaço. O lar que deveria ser altar de adoração se torna um espaço de distrações constantes. A televisão está sempre ligada, as conversas nunca tocam em Deus, os filhos crescem sem ver os pais dobrando os joelhos. Esse ambiente pode até parecer inofensivo, mas espiritualmente é um terreno mortal, porque acostuma a família a viver sem a presença de Deus. A frieza espiritual também se manifesta em reuniões sociais, onde tudo é celebrado, menos o nome do Senhor. São encontros marcados por risos, planos e projetos, mas onde não se consagra nada a Deus, não se busca direção, não se reconhece a soberania do Criador. O ambiente parece saudável, parece apenas uma reunião de amigos, mas a ausência do Senhor transforma esse espaço em um terreno fértil para a indiferença. Pouco a pouco, quem frequenta constantemente esses lugares vai perdendo o hábito de invocar o nome de Jesus. Vai achando normal viver como se ele fosse apenas um detalhe distante. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Eles tinham recursos, tinham aparência de prosperidade, se julgavam ricos e sem necessidade de nada. Mas Jesus declarou: tu dizes, estou rico, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. A frieza espiritual cegou aquele povo. Eles não estavam em perseguição, não estavam em pecado explícito diante da sociedade. Estavam apenas indiferentes, confortáveis demais, seguros demais. E essa indiferença os tornou repulsivos aos olhos de Cristo. Esse é o perigo desses ambientes que parecem neutros. Eles não apresentam o pecado de forma escandalosa, não oferecem tentações evidentes. O que eles oferecem é algo ainda mais sutil: a normalização da ausência de Deus. É viver como se a presença do Espírito Santo não fosse necessária, como se a vida pudesse seguir naturalmente sem oração, sem palavra, sem consagração. Esse tipo de lugar vai anestesiando o coração até que a pessoa já não sente falta da comunhão com o Senhor.
E quantos hoje vivem exatamente nesse estado? Não negam a Cristo, não rejeitam abertamente o Evangelho, mas também não vivem cheios do Espírito. Estão no meio termo. Frequentam a igreja quando dá, oram quando lembram, leem a Bíblia quando sobra tempo. São mornos. E Jesus disse que os mornos serão vomitados. É uma imagem forte, mas necessária, porque nos mostra que a indiferença espiritual é tão repulsiva a Deus quanto o pecado aberto. O lugar da frieza espiritual é perigoso porque gera uma falsa sensação de segurança. Quem está nele acredita que está bem, porque não vê grandes pecados em sua vida. Mas o problema não é apenas o que se faz de errado, e sim o que se deixa de fazer. A omissão em buscar a Deus, a falta de paixão pela oração, a ausência de zelo pela palavra, tudo isso alimenta a frieza. A alma vai se acostumando a viver distante da presença até que já não sente saudade dela. Esses ambientes também estão nos círculos sociais, onde Cristo é completamente ignorado. Conversas longas sobre política, negócios, esportes, viagens, mas nenhum espaço para compartilhar testemunhos, nenhum momento para agradecer a Deus, nenhuma palavra de fé. Estar constantemente nesses lugares endurece o coração, porque transmite a ideia de que é possível viver plenamente sem Deus. E em pouco tempo, o crente que antes ardia de amor pelo Senhor passa a ser apenas mais um que fala de tudo, menos daquilo que realmente importa. A frieza espiritual não chega de repente. Ela é construída pela repetição de escolhas pequenas, pela negligência de momentos que deveriam ser de comunhão, pela aceitação de ambientes que ignoram o sagrado. Um dia sem oração parece normal. Depois, uma semana sem ler a Bíblia se torna rotina, até que meses se passam e a chama que antes ardia já se apagou quase por completo. O alerta é claro. Esses lugares são mais perigosos do que os ambientes de pecado explícito, porque o inimigo usa a neutralidade aparente para destruir a fé de forma silenciosa. Quem cai na imoralidade muitas vezes percebe o erro e busca arrependimento. Mas quem cai na frieza espiritual raramente reconhece sua condição, porque acredita estar bem. E é exatamente isso que o torna tão letal. Examine-se agora. Como está o seu lar? O nome de Jesus é exaltado em sua casa, ou ela se tornou apenas um espaço de conforto, sem altar de oração? Como estão as suas conversas? Cristo ainda é tema central, ou já não há espaço para falar dele? Como estão suas reuniões sociais? Elas te aproximam de Deus ou apenas reforçam a indiferença? Essas perguntas não podem ser ignoradas, porque revelam se você está vivendo no fogo do Espírito ou na frieza da mornidão. Jesus bate à porta da igreja de Laodiceia e declara: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Apocalipse 3:20. Essa é a esperança. Mesmo nos lugares da frieza espiritual, ainda há oportunidade de restauração. Mas é preciso reconhecer a condição, abrir a porta e convidar Cristo a reinar novamente. Não subestime o perigo desses ambientes. Eles parecem inofensivos, mas destroem a paixão espiritual, apagam a chama da fé e afastam o coração da presença de Deus. É melhor enfrentar oposição no mundo do que viver em paz com a frieza, porque a paz sem Cristo é apenas disfarce para a morte espiritual. Que o Senhor te livre de toda frieza espiritual, que Ele aqueça novamente o teu coração com o fogo do Espírito Santo, restaurando tua paixão pela palavra, tua alegria na oração e tua intimidade com Cristo. Que tua casa seja altar de adoração, tua mente cheia de luz e que a presença de Deus nunca falte sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém.